bem, pessoal? Hoje a aula Teologia Sistemática 2. Sou o professor Júnior e vamos lá para a nossa lição. Nós vamos começar com pneumatologia, né? Está na introdução do seu material impresso, pneumatologia. Depois de analisar cuidadosamente todas as disciplinas de um curso, de um curso teológico, se chega à conclusão de que a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, é um dos temas mais atraentes e vivos para o cristão, principalmente para quem se dedica à obra de Deus. Tem várias coisas que nós vamos ver aqui de quem tem ministério, de quem se dedica à obra de Deus, com relação à pneumatologia. Pneuma, a palavra pneu vem disso daí, da mesma origem, que é ar, que é o vento impetuoso, que é o exemplo, a comparação que a Bíblia faz do Espírito, A gente chega lá. Essa disciplina, então, tem um conteúdo santo, emocionante e também cheio de detalhes, É uma matéria cheia de detalhes para nós crentes, para nós obreiros, E eu vou para a página 28 do seu material impresso para a gente começar aqui a nossa meditação. Capítulo 1, 28, 18, Página 18, Bom, primeiro, explicar a divindade do Espírito Santo, Porque na Trindade, sendo a Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde o Espírito Santo é Deus também, como o Pai e o Filho, Nós temos que começar pela divindade do Espírito Santo, Que implicitamente é um dos problemas teológicos que nós temos para resolver, Eu fiz uma entrevista no rádio há poucos dias, na Rádio Paz, e percebi que muitas das dúvidas das pessoas eram com relação a esse tema, ainda que com outros nomes, A pessoa não sabe muito bem o que ele quer entender sobre isso, mas é uma das dúvidas maiores, Então vamos para a pergunta-chave, Quem é o Espírito Santo, O que ele representa nas Escrituras, na igreja e na vida das pessoas, Quem é o Espírito Santo e o que ele representa em nossas vidas, E também na Bíblia, nas Escrituras, O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa da Santíssima, chamamos de Santíssima Trindade, E ela, a terceira pessoa, aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, logo de cara aí aparece, E daí em diante a sua presença é proeminente em ambos os testamentos, mesmo quando não citados, A gente pode perceber a presença do Espírito Santo na Bíblia, nos textos e em tudo que a gente vê ali. O vocábulo, a palavra, que dá sentido ao seu nome, é o grego pneuma, Vem do grego, não do latim, do grego, pneuma. Daí vem a palavra pneu, Daí vem pneumático, Pneumatologia, que é a nossa matéria de estudo, Que é o nosso estudo do Espírito Santo, Que vem da raiz hebraica, que é ruach, A gente fala às vezes ruach, mas não é ruach, é ruach, Dá uma ruach no hebraico, E que quer dizer também a mesma coisa, tem o mesmo sentido, uma significação que sem igual, Que denota o infinito Espírito, a grosso modo é vento, o ar, o movimento do vento, Mas a grosso modo, biblicamente, teologicamente, nós temos um sentido precioso para esse, para o Espírito Santo, para essa palavra que dá nome ao Espírito Santo, Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Espírito vem agindo, segundo a vontade do Pai, e para o bem das pessoas que creem em Deus, que um dos atributos dele é esse,
agir em favor das pessoas, mas em acordo, como é um só Deus, então eles têm que ter concordância, né? Diferente dos deuses gregos, por exemplo, que é um panteão de deuses, né? Cada um tem uma ideia, né? Cada um, né? Eles até brigam entre si, discutem, né? No nosso caso, não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, tá? Porque eles têm uma unidade de pensamento, uma unidade doutrinária, onde o Filho e o Espírito Santo se encaixam com a vontade do Pai. Jesus mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, tá? Então, em toda a Bíblia a gente vai ver isso, tá? Então, não há divisão e nem diferença das ações do Pai e do Espírito, porque só existe um verdadeiro Deus e Criador do céu e da terra, tá? Os atributos do Espírito, eles têm a natureza de um ser eterno, que desconhece princípio e não terá fim, tá? Que não tem princípio, não teve princípio, né? E não terá fim, tá? Para nós, seres humanos, essa questão da finitude da vida é meio difícil a gente entender a natureza eterna, né? Mas é bem assim mesmo, tá? Ele é o Espírito eterno, tá? Sua personalidade é divina, né? Persona, de pessoa, ele é uma pessoa, é um indivíduo, porque indivíduo a gente fala de individualismo, de ser único, tá? E em todos os aspectos de igualdade com o pai e com o filho, tá? Como pessoa é distinto do pai e do filho, mas na condição de Deus, ele é o único sem distinção, porque não tem divergência de ações, de objetivos e nenhuma divisão há neles, né? Não é um ser criado, mas é criador, tá? Em Jó 33, versículo 4, está escrito: o Espírito de Deus me fez, tá? Então ele é criador. Então, em todos os sentidos, para quem chegou por último, eu estou na página 22, do seu material impresso, o Espírito tem a mesma índole do Pai, tá? E também do Filho. Não deixa nenhuma dúvida a esse respeito, nem quanto à sua natureza hipostática. Hipóstase ou hipostática é a união, né? De naturezas. A união das naturezas é que é chamado de hipóstase, tá? Então, daí vem a natureza hipostática, tá? Então, essa união de naturezas aí, tá? Mas que são de indivíduos independentes, mas que concordam, tá? Em atividades e em outras ações, como a gente vai ver, tá? Bom, quais são as ações, né, do Espírito Santo no AT? Primeiro, no Antigo Testamento. Vocês sabem que a cada dispensação, a ação de Deus, no caso agora do Espírito Santo, ela é diferente, né? Ela tem uma forma de agir no Antigo Testamento e tem outra forma de agir no Novo Testamento, né? E nas dispensações dentro dos testamentos também vai mudando à medida que vai mudando as dispensações, e depois vem a próxima dispensação, depois vem a outra, e a ação do Espírito Santo é diferente em cada uma delas, visto que o que acontece nessas dispensações é diferente de uma para outra, tá? As atividades de Deus do AT são diferentes, né, das que ocorrem, né, depois da primeira vinda de Jesus, vamos dizer assim, tá? Aliás, o período, né, no AT era de preparação para a chegada do Messias. Então, o Espírito Santo trabalhava dentro do projeto, né, de preparar, né, a chegada do Messias, tá? E na sequência, depois do Messias, né, vinha a descida do Espírito Santo, né, o que se confirmou, né, visivelmente nos textos ali no dia de Pentecostes, que está descrito em Atos dos Apóstolos, tá? Todas
as operações do Espírito na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, foram de modo esporádico, tá? E não permanente, como ocorre hoje, porque as ações do Espírito Santo no AT eram ações esporádicas, temporárias, que eram intervenções extras aqui e ali. Diferente da ação dele no Novo Testamento, onde ele veio, ele teve a descida dele e ele ficou de modo permanente, agindo o tempo todo, não esporadicamente, como fora lá no Antigo Testamento, tá? Então essa é a forma, né, de trabalho dele, tá? Então veio de forma um pouco mais permanente, tá? No Novo Testamento. Ó, após Cristo, né, com as ações do Novo Testamento, após Cristo ter cumprido a sua missão de sacrificar, né, do sacrifício redentor, da expiação, né, a favor da humanidade, ele voltou ao céu e transferiu a continuidade da missão na prática, né, até a consumação, para o Espírito Santo, tá? Sendo assim, a terceira pessoa da Trindade divina é que cuida da igreja, né, em sua missão de evangelizar os pecadores, né, de edificar os crentes, de formar obreiros e ministros bem qualificados. Então essa tarefa toda na parte espiritual é feita pelo Espírito Santo, tá? Bom, é de grande importância esclarecer o ponto 1.5 aí que eu tô, tá? Que o cristão vive na graça de Deus, à mercê da ajuda constante do Espírito Santo. Nós vivemos debaixo da graça, né? E dependentes o tempo todo, né? Constantemente da ajuda do Espírito Santo de Deus. Desde as coisas mais pequenininhas até as macro, né? Até as grandes coisas, nós somos dependentes e precisamos do Espírito Santo a nos ajudar. Visto que há muitos inimigos, visto que há muitas coisas que juntas, né, se confederam para destruir as obras do Senhor aqui. Então o Espírito Santo é que nos assiste, vamos dizer assim, tá? Todo esforço humano seria vão se o Espírito Santo não o sustentasse na fé, tá? Assim, pois os salvos não estão firmes porque eles são firmes, né? São firmes no Espírito Santo, né? E com a sua ajuda maravilhosa e infalível em todos os momentos de nossas vidas, né? Os grandes e inexplicáveis milagres que acontecem a favor dos salvos, né? Acontece até hoje, viu? Às vezes, né? Até sem ninguém perceber, né? É porque o alvo de Deus em manter o Espírito em nós, né, habitando em nós, é para nos sustentar na fé e usar todos aí para realizar a sua grande obra finalmente, né? Porque isso tudo, vocês já sabem, faz parte de um grande plano, né? Do plano de Deus, tá? E por isso o Espírito Santo trabalha em torno de gerenciar esse plano, a execução do plano de Deus na Terra, tá? E não tem nada que a gente faça que vá modificar isso, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, de vez em quando a gente vê crente pregando aí nos púlpitos, né? Obreiros pregando, que os homens estão impedindo a vinda de Jesus, que estão protelando a vinda de Jesus, né? E mesmo quando parece que as coisas foram proteladas, mas não foi o homem que protelou, mesmo a protelação já estava no plano de Deus. Então, nada nesse mundo pode frustrar os planos de Deus, ou pode modificar o plano original dele, que o Espírito Santo gerencia com eficiência, tá? Então, estamos debaixo de um grande plano e nos esforçando para nos manter aqui nele, né? Porque somos arminianos, né? E depois eu deixo um pouco da conversa de arminiano e calvinismo para vocês, porque isso é uma coisa recorrente, né? E eu vou pegar um vídeo aqui
concernente a isso, e vou deixar para vocês aí, para vocês fazerem uma análise aí, tá? Bom, o ato da inauguração da igreja no Novo Testamento, né, representa algumas informações indispensáveis e únicas, né? A primeira é que a obra do Calvário foi concluída, né? Então, até a obra do Calvário, ali até, né, aí temos o Antigo Testamento com preparação, já mostrei para vocês toda aquela preparação para chegar em Jesus, né, chegando nele, ele entra com a sua parte, né, e opera ali, né, até chegar ao Calvário e à cruz, ali concluindo aquela etapa, e dali para frente aí vai dar continuidade à igreja, e é onde entra o Espírito Santo. Então a obra do Calvário, a obra redentora, a obra de Cristo foi concluída ali. Segunda coisa é que o projeto de redenção tinha sido selado, né? Redenção, vocês lembram, que é o pagamento do resgate, é se dar e resgate, tá? Redimir, resgatar, redenção, tudo é a mesma coisa, tá? Então, o projeto de pagar o resgate já tinha sido selado. Terceiro, que o sacrifício de Jesus foi aceito no céu, tá? O único, diga-se de passagem, que fora aceito no céu foi o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, tá? Quarto, que Cristo havia sido glorificado diante do Pai, né? Então ele assuntou, né? Ele subiu, ele voltou ao céu, né? E ali foi glorificado, foi recebido em glória novamente, como o era antes da sua vinda, tá? Quinto, que o Espírito Santo seria o substituto de Cristo no lugar da igreja. Então, Cristo sobe, assenta em seu trono de glória, é glorificado, né, à destra de Deus, e envia o outro Consolador, a palavra outro é importante aí, porque para ele ir e mandar outro, tem que ser outro do mesmo nível, né? Pressupõe que ele está enviando do mesmo nível, mandando o Espírito Santo, né, para dar continuidade na obra, né, não na obra redentora ou expiadora do Calvário. Isso tudo já tinha sido concluído. Agora é a manutenção da salvação, né? Para todo aquele que crê naquela obra lá, ele é salvo aqui, e a mediação, né, disso aí é feito pelo Espírito Santo, tá? 6, que a igreja estava iniciada com a presença do Espírito Santo como Deus Todo-Poderoso, tá? E última, sétima, que chegou a dispensação da igreja e da evangelização dos pecadores, que é uma nova dispensação, a dispensação da igreja, onde a forma de ação do Espírito Santo é diferente das outras dispensações atrás e das próximas que ainda virão, tá? Bom, esclarecer os segredos do mistério, né? É outro ponto. A diferença entre ministério e ministério. Tem ministérios e ministérios, tá? Seja institucionalmente ou individualmente, tá? Porque um é mantido pela presença e pelas ações constantes do Espírito Santo, tá? Por meio do cristão, e o cristão sendo um instrumento de Deus, né? Isso é ministério. O outro, ao contrário, é produto do esforço natural humano em busca de vantagens passageiras e lícitas aos olhos do Senhor. Tem isso? Bom, tem ministério e tem ministério. Tem o mesmo nome, mas tem objetivos diferentes, né? Então, um ministério, tá, é o crente como instrumento de Deus sendo usado para executar a obra que fora planejada por ele, né, usando inclusive as ferramentas do Espírito, que são os dons, tá? E o contrário é o outro ministério, que é um ser humano que acha que, né, que pode levar vantagem de alguma forma e abre uma igreja ali
e busca vantagens passageiras aqui, às vezes é dessa forma, às vezes é financeiro, às vezes é só a questão de autoridade, né? As pessoas brigam por isso, a gente pensa que tudo é dinheiro, mas não é não, tá? Tem pessoas que faz todo o esforço da sua vida para ele ter alguém para, né, para ele mandar, para ele ser autoridade na vida de alguém, tá? Mas nós estamos falando de um ministério que é fruto de esforço humano, tá? Para fazer, né, para compor, para ele mesmo arrancar alguma coisa aí que é até ilícito aos olhos do Senhor, tá? E que existem, tá? Também. Por que Deus não acaba com isso, né? Não queima esses ministérios? Não, isso tudo faz parte do plano, né? É lícito que haja manifestação do erro para que o que é justo se manifeste também, tá? Então é lícito que haja o trigo e o joio também, que vai ser separado lá no final, né? Que tudo isso aí nos ajuda a fazer a escolha, tá? O do que serve e que não serve. É nós que temos que fazer a escolha, tá? Então nós temos que estar preparados para escolher que lado nós queremos, tá? Por isso que existe a manifestação do erro, que existe a manifestação, né? E a prática do inimigo. É claro que dentro, desculpem, gerenciado por Deus, pelo Espírito Santo, ele só vai até onde Deus permite, né? Então, ele não tem poder para impedir a obra de Deus no mundo, mas ele só serve de baliza para separar o joio do trigo, para a gente mesmo ficar olhando e escolher o caminho correto, o caminho que nos parece ser o melhor, tá? Bom, quem pratica o ministério válido, agora vocês sabem que tem o não válido, do mesmo modo que tem um amor verdadeiro e tem um amor fingido, né? Porque Paulo fala do amor, o nosso amor seja não fingido. Se ele falou que o nosso amor seja não fingido, é porque tem amor fingido por aí, tá? E o ministério é a mesma coisa, do mesmo jeito que tem um ministério válido, tem um inválido, né? Quem pratica esse ministério válido, segundo o ponto de vista de Deus, aí é que está a diferença, segundo o ponto de vista de Deus, não o nosso ponto de vista, né? Para o ponto de vista de Deus, quem é, tá? Bom, é exclusivamente aquelas pessoas que passam pelo processo, tá? Que ocorre em 3 etapas. O processo de Deus ocorre em 3 etapas, tá? Os que são salvos pela graça, tá? De Deus, que não são merecedores, que reconhecem que são pecadores, que são salvos pela graça, que foram chamados por Cristo, tá? O próprio Cristo é que seleciona e que comissiona e que apresenta os seus, tá? E que se dedica ao trabalho divino sem reclamar, sem questionar as decisões do Todo-Poderoso. Diferente do ministério não válido, né? Que a pessoa sempre reclama, sempre murmura, sempre questiona todas as coisas, tá? E aqueles que praticam o ministério válido têm essas 3 características que eu disse aqui, tá? Bom, os que foram salvos pela graça, quem são? Bom, os apóstolos foram escolhidos dentre os discípulos, né? E depois de uma noite inteira de oração, Jesus ficou orando uma noite inteira, né? Esses aí têm ministério divino, né? Porque não são oferecidos, nem têm interesse pessoal nisso, mas trabalham na condição de salvos pela graça, tá? E servos pelo amor do Senhor, tá? Pois eles são como servos, né, das orelhas furadas, que está lá em Êxodo 21, do 2 ao 6. Eu até sugiro que vocês anotem aí no cantinho e estudem isso depois, né? Quem é o servo da orelha furada? Que história é essa de orelha furada? É uma história importante, tá? Tem princípios importantes lá, em Êxodo 21 vocês vão encontrá-la, tá? Nesses últimos anos, nós vemos obreiros, ministros de todo tipo, né, sem as marcas da graça, né, ocupando as plataformas eclesiásticas, os púlpitos, né, os altares, aí, os lugares elevados. Tá? Bom, essa então é a base primária do ministério aprovado pelo Senhor. Tá? Com essas, tá?
o segundo ponto que ele citou foi o que foram chamados por Cristo, tá? Esta é uma segunda prova do ministério autêntico, tá? Ter sido chamado pelo Senhor para a sua obra, né? Não importa a função, o trabalho, o cargo, o local, o grau hierárquico ou qualquer outra distinção na prática da pessoa como obreiro, tá? O que interessa é saber se esse sujeito, essa pessoa foi salvo pela graça, tá? Foi chamado pelo Senhor e tem o Espírito guiando a sua vida diariamente, tá? Então, primeiro ele é salvo pela graça, depois ele é chamado por Cristo, né? E aparece os sinais e tudo. É uma coisa bem característica mesmo, porque são muitos ministros aí, né? E é claro que tem os que se acham, né? Eles mesmos acreditam que são chamados, que são ministros, que são, né? Comissionados pelo Espírito Santo e às vezes não o são, tá? E o último requisito, ele diz que aqueles que se dedicam ao ministério sem reclamar, tá? É uma conduta, é uma qualidade celestial, inclusive, né? Porque todos os que se dedicam a Deus têm consequências por causa do nome do Senhor, né? Tendo consequências, às vezes a pessoa não está disposta a sofrer o dano, as consequências disso, né? Por causa da palavra, por causa do sangue, por causa do Espírito Santo, tá? Então vai haver luta, vai haver perseguição, isso é um campo de batalha, é um negócio assim mesmo, né? Planejado por Deus para ver quem é que será o servo de Deus, o homem de Deus que vai adiante nisso tudo aí, tá? Bom, agora